vai operar em julho, mas disse que está com medo absurdo da cirurgia. E ela tem medo de acontecer algo. O que eu falo assim, o medo ele sempre existe, né? Não tem como, né? Todo mundo sente medo antes de uma cirurgia. Mas fique tranquila, converse com o seu médico, ter o contato com o seu médico, ter a confiança faz toda a diferença. É uma cirurgia relativamente, como eu falei, tranquila, uma cirurgia rápida. Aqui na Silicone Center, o que eu falo para os pacientes é que aqui a gente tem muita segurança, porque a gente é uma clínica basicamente de prótese. Então a gente tem todo um protocolo, todo mundo é bem instruído para fazer sempre a mesma coisa, para dar tudo certo. Tem todo aquele protocolo de segurança, as nossas anestesistas estão todas as minhas anestesistas acompanham comigo, fazem os meus pacientes, a gente tem todo o protocolo, toda a sequência. É o que eu falo, lá na clínica a gente faz cerca de 50, 60, 70 próteses por dia e dá tudo certo. Então assim, a chance de acontecer alguma coisa ela é muito pequena. Eu falo que assim, o risco existe? Óbvio que existe, não existe cirurgia sem risco. Mas é o mesmo risco de você atravessar a rua e ser atropelado. Ele existe? Mas é muito pequeno. Quantas vezes você foi atropelada? Eu espero que nunca, né? Mas assim, o que a gente faz antes de atravessar? Olha para os dois lados. Então, o que a gente faz? Solicita os exames, vê se está tudo ok, conversa, explica tudo, vê todo o passado. E a gente é muito chato aqui, você pode ter certeza. Diversas vezes já cancelei cirurgia, minha anestesista cancelou cirurgia por alguma coisa que possa ter acontecido. A gente prefere que tudo dê certo do que correr o risco de dar alguma coisa errada. A Daiane perguntou se é verdade que tem que trocar o silicone após alguns anos. Hoje em dia a gente sabe que não existe mais essa data de validade, né? De 10 em 10 anos tem que trocar. A gente sabe que hoje em dia a tecnologia ela avançou muito. Então o que a gente sabe é que assim, eu não gosto muito de usar esse termo de vitalícia, porque a gente acha que nunca vai precisar mexer em nada. Mas não existe mais um prazo, tá? Mas enquanto a prótese estiver boa, não tiver nenhuma alteração, não tiver estranho nem nada, a gente mantém a mesma prótese. O que eu sempre oriento é que todo ano se faça os exames de rotina, seja ultrassom ou mamografia para fazer o acompanhamento necessário. Pergunta super importante. A Mirella perguntou qual a diferença entre a cirurgia em mulheres trans e mulheres cis. Eu falo que tem muita diferença. Quem está acostumado, né, a operar mulheres trans sabe que são cirurgias completamente diferentes, né? A gente sabe que tem algumas diferenças anatômicas, né, entre as mulheres cis e as mulheres trans. Questão de tórax, um tórax mais largo, geralmente mamas mais laterais, né? Geralmente pouco tecido mamário, isso tudo faz muita diferença, né? É o que eu sempre explico para as minhas pacientes. Tem 3 características que a gente sempre tem que levar em conta. A primeira coisa, as mamas laterais. Então a prótese ela fica um pouco lateral, ela não vai conseguir ficar mais medial para ficar mais coerente, mais natural. Então eu sempre tenho que alinhar a prótese, né, o centro da prótese com a areola. Então eu sempre vou ter que colocar ela alinhada com a areola. Então ela fica um pouquinho lateral, fica geralmente um dedinho, 2 dedinhos aqui de distância no meio, que geralmente quem faz esse movimento de juntar é o próprio biquíni, o próprio sutiã, ele que junta. Segunda coisa é que geralmente é indicado, como eu falei, embaixo do músculo, porém a gente consegue colocar por cima, fica mais marcadinho, fica legal. A recuperação é mais rápida e cabe em volumes maiores, né, que geralmente as mulheres trans são mais altas que as mulheres cis, então acaba necessitando de volumes maiores, 400, 450, 500, né? Eu geralmente indico volumes maiores justamente porque se fica muito pequeno fica desproporcional e elas acabam não gostando e eu concordo plenamente, então eu sempre indico um pouquinho maior para ficar mais proporcional. E também que geralmente como aumenta bastante, hidratar as mamas é fundamental, então 2 meses antes começar já a hidratar e até os 6 meses, quanto mais hidratar, menos chance de estria. Aproveitando essa pergunta da Mirella, por exemplo, doutora, aquela paciente, né, que está naquele processo de hormonização, que já está ali bem adiantado, está uns 6 meses ali fazendo, né, tomando ali os hormônios e tal. Essa paciente trans, ela está mais preparada para a cirurgia do que quem não está nesse processo, não é? Com certeza, né? A hormonização, né? O uso do hormônio, ele vai melhorar a quantidade da glândula, vai aumentar a glândula, vai melhorar um pouquinho a pele, né? A elasticidade da pele para conseguir caber em tamanhos maiores. Mas uma coisa que eu sempre falo, cabe o tamanho que a pessoa quiser, tá? Não acho que há uma limitação. Eu já coloquei, paciente que não tinha praticamente nada de pele, eu coloquei 500, 600 ml e cabe. Isso não... Claro que a gente sabe que quanto mais esticar, mais pode sentir dor, né? Mais o pós-operatório pode ser um pouquinho mais chato. E também para ter uma ideia, porque depois acaba harmonizando e a mão fica maior ainda, né? Então é bom que esteja já num processo mais estável pra gente saber o tamanho final, pra gente conseguir ter um pouquinho mais de facilidade na hora da cirurgia. Lembrando que tem que parar o hormônio 1 mês antes e 1 mês depois, tá, gente?